Os eventos se desenrolam dentro do jogo, na floresta de Vildihi, que parecia pacífica e bem iluminada. Um homem ferido então apareceu, visivelmente exausto e respirando com dificuldade, com fadiga e ferimentos marcados em seu rosto. A situação era crítica, pois o homem estava cercado por um grupo de combatentes, enquanto vários corpos jaziam no chão, indicando que uma batalha feroz havia ocorrido. O líder do grupo adversário parecia tenso e ansioso, preocupado com alguém que ainda não havia chegado, apesar de todos os esforços, e perguntou a seu companheiro o que deveriam fazer a seguir. Seu companheiro respondeu friamente e com firmeza, insistindo que o homem fosse morto imediatamente. Um dos lutadores corpulentos então avançou para cumprir a ordem, lançando um ataque poderoso. Nesse momento crítico, o homem ferido se preparou, temeroso do que estava por vir. De repente, um jovem apareceu em alta velocidade, intervindo a tempo de impedir o golpe e salvar o homem ferido de um ataque fatal. Com um movimento ágil, o recém-chegado lançou o atacante para longe, eliminando completamente a ameaça. Os companheiros do homem ferido imediatamente sentiram alívio ao ver o jovem, agradecidos, chamaram seu nome, Jae-Young, gratos por sua chegada oportuna e resgate. Por outro lado, os combatentes adversários começaram a gritar que Erkriver, incentivando uns aos outros a atacá-lo juntos, em uníssono, para sobrecarregá-lo. Mas Jion provou ser extremamente poderoso. Ele os repeliu com facilidade, empunhando sua espada com velocidade e agilidade notáveis. Como resultado de seu contra-ataque veloz, os inimigos caíram no chão, derrotados. Jae-Young ficou de pé, sorrindo com confiança, e lhes disse que atacá-lo todos de uma vez não mudaria nada, eles simplesmente não conseguiriam derrotá-lo. Ficou claro que seu verdadeiro nome era Anion, e seu título era o Matador de Heróis. Os companheiros de Jian, cheios de arrependimento, pediram desculpas por tê-lo envolvido em uma luta tão perigosa. Confessaram que nunca esperaram que os inimigos armariam uma emboscada, mas Jian rejeitou o pedido de desculpas, garantindo-lhes que não tinham culpa pelo que havia acontecido. Ele então estendeu a mão para o líder deles, ajudando-o a se levantar. O líder olhou para Jian surpreso, comovido por seu gesto. Os outros ao redor repetiram o nome de Jian com gratidão sincera pelo que ele havia feito, enquanto Jae-Young novamente lhes dizia que nada daquilo era culpa deles. Jae-Young continuou explicando que o verdadeiro problema era outra pessoa, alguém que estava sempre atrasado devido à falta de habilidade, o que havia colocado todo o grupo em risco. Suas palavras eram claramente direcionadas a Chai. Ele então se virou para ela com um sorriso zombeteiro e perguntou se ela concordava com ele, provocando-a deliberadamente. Naquele momento, Chai interrompeu, zombando de Jian e seus companheiros. Ela descreveu a relação entre eles como uma amizade falsa, transbordando de emoção. Continuando sua zombaria, afirmou que, não importava quantos fracos se unissem, isso não faria diferença no final. A verdadeira identidade de Chai logo foi revelada. Seu nome completo era Xiaolinha, membro de um grupo chamado Caçadores do Trovão, e seu título era a Rainha do Trovão. Jae-Young voltou a zombar dela, apontando como ela estava sempre com raiva, atacava de forma imprudente e perdia repetidamente para aqueles que ela considerava lixo. Chai respondeu com clara raiva, alertando-o para não abusar da sorte, ou ele se arrependeria depois. Mas Jae-Young apenas sorriu e tirou um objeto misterioso da mão, questionando sarcasticamente o arrependimento, deixando claro que não tinha medo dela. Nesse instante, John ativou algo chamado primeiro slot, o que causou uma mudança drástica em sua aparência, uma poderosa e distinta vestimenta de batalha surgiu sobre ele. Após a transformação, ele sorriu com confiança e disse a Chai que o arrependimento era um sentimento que apenas os fracos como ela conheceriam. A raiva de Chai se intensificou e ela gritou, chamando-o de bastardo arrogante, antes de ordenar ao seu grupo que o eliminasse imediatamente. Ainda assim, Jian permaneceu ali, sorrindo desafiadoramente, e declarou que, não importava o quanto ela tentasse, ela nunca conseguiria matá-lo. A surpresa começou a se mostrar no rosto de Jian quando ele ficou em choque com o que havia acabado de acontecer. Ficou claro que ele havia sido apunhalado com força por trás. E quem estava atrás dele eram justamente os companheiros em quem ele havia confiado. Avisos começaram a piscar em sua tela, alertando que seus pontos de vida estavam caindo rapidamente e que seus movimentos agora estavam restritos. Incrédulo, John perguntou, mal conseguindo falar, como uma traição assim poderia ter acontecido. Um de seus companheiros pediu desculpas, admitindo que o haviam enganado. O líder do grupo então explicou a traição, alegando que todos precisavam do dinheiro e pediu a Jian que não o odiasse por isso.
Jae-young ficou dominado pela raiva e pela incredulidade, incapaz de compreender tamanha traição vinda daqueles que ele havia considerado seus amigos mais próximos. Nesse momento, Chai apareceu, rindo cruelmente e claramente se divertindo com a situação, como se fosse algum tipo de entretenimento. Ela zombou de John por sua ingenuidade e por acreditar em um falso laço de amizade com seus companheiros, enfatizando que tais emoções não significavam nada quando comparadas ao dinheiro. Ela então se aproximou dele, dizendo que agora se certificaria de removê-lo permanentemente do jogo. Continuando sua humilhação, Chai disse que, se continuasse matando dessa forma toda vez que ele entrasse no jogo, ele nem sequer conseguiria dar um único passo adiante. Ela o lembrou de suas próprias palavras passadas, nas quais ele havia confessado que era um inútil na vida real e que o jogo era tudo o que ele tinha. Com um sorriso cruel e zombeteiro, ela lhe disse que ele havia voltado a ser aquela pessoa patética mais uma vez. Incapaz de suportar o insulto, Jion explodiu de raiva e avançou contra ela, exigindo que se calasse. No entanto, seu ataque foi em vão. Ele foi derrubado com facilidade e seu sangue se espalhou pelo chão. Enquanto todos o cercavam, Chai agradeceu a todos por ajudá-la a se livrar dele. Em seus momentos finais, Jae-young, tomado por fúria e dor profunda, perguntou por que o haviam traído, apesar de tudo o que ele havia feito pela equipe. Um de seus antigos companheiros gritou para que ele simplesmente morresse de uma vez, explicando que alguém havia lhes pago centenas de milhões para matá-lo e perguntou o que ele esperava que eles fizessem diante de tal quantia. O choque foi imenso para Jian. Toda aquela dor e traição apenas por dinheiro, mesmo depois de tudo o que ele havia dado a eles no passado. Ele os lembrou das palavras que disseram antes, quando afirmaram que eram como uma família, repreendendo-os por uma traição tão devastadora. Seus rostos mostravam expressões falsas de culpa e medo das consequências, mas a essa altura já era tarde demais. A notificação do jogo logo apareceu, declarando que ele havia morrido, e a palavra morto piscou repetidamente na tela. O jogo o informou oficialmente que ele estava morto e não poderia entrar novamente por 48 horas como penalidade de morte. Jae-young acordou no mundo real, esgotado e fisicamente exausto pelo trauma que acabará de vivenciar dentro do jogo. Naquele momento, ele desabou em tristeza, admitindo para si mesmo que havia perdido tudo. Informações sobre o jogo. Warlord foi então exibido, destacando seu status como um dos jogos mais populares e bem-sucedidos do mundo. Um trecho de transmissão ao vivo foi mostrado em seguida, com jogadores lutando contra um poderoso dragão vermelho, enquanto reações empolgadas dos espectadores tomavam conta. O jogo foi construído com tecnologia de realidade virtual de ponta e gerava quantias inacreditáveis de dinheiro. Era a única coisa em que John havia sido bom na vida real. Ele sempre fora rotulado como inútil ou lixo no passado. Quando John demonstrou pela primeira vez suas habilidades excepcionais no jogo, um jogador impressionado se aproximou dele, surpreso com suas habilidades, e perguntou sobre seu nível. Essa pessoa, sorrindo, ofereceu-se então para formar equipe com ele. Naquele momento, Jian sentiu uma rara sensação de pertencimento. John começou a refletir com tristeza sobre o que havia acontecido com ele. Por um instante, decidiu que perdoaria aqueles que o traíram. Mas, em poucos momentos, uma onda de raiva intensa tomou conta dele, e sua determinação mudou. Ele decidiu que os caçaria e mataria todos em vingança pelo que haviam feito. Enquanto fervia de raiva por toda a dor e sacrifícios que havia feito por eles, ligou para alguém chamado Dong Su. Perdido em pensamentos enquanto caminhava pela rua, ele não percebeu o sinal de pedestre ficando vermelho. Quando percebeu, já era tarde demais. Ele se pegou desejando ter sabido que as coisas terminariam daquele jeito, teria deixado de se importar com qualquer um desde o início. Ele tentou correr, mas um caminhão em alta velocidade o atingiu com força. A cena logo ficou coberta de sangue devido ao impacto. Pessoas próximas gritaram em pânico, dizendo que alguém havia sido atropelado. Jian estava caído no chão, lutando entre a vida e a morte, e ouviu seu celular anunciar que o número discado estava indisponível. Uma ironia cruel o atingiu. De todas as coisas, ele havia sido atropelado por um caminhão de lixo. Com grande dificuldade, repetiu para si mesmo que não podia morrer agora. Uma memória dolorosa ressurgiu em sua mente, seus antigos companheiros gritando para que ele morresse logo, revelando que haviam sido pagos com centenas de milhões para matá-lo. Ele também se lembrou da expressão zombeteira de Chai ao derrotá-lo em seus momentos finais. Ele jurou que se vingaria, de forma impiedosa e brutal. De repente, um clarão de luz apareceu,
como se uma conexão misteriosa estivesse sendo estabelecida, seguido por uma notificação indicando que uma conexão estava sendo verificada. Outra mensagem então o deu boas-vindas de volta ao jogo sob seu codinome Erkan, deixando-o chocado. Ele se viu diante de um desafio: sobreviver a um encontro com a lendária besta Minotauro, Senhor do Labirinto, como parte de uma fase de tutorial no jogo. Jian ficou atônito com a natureza desse tutorial e questionou o que estava acontecendo. Um dos novos jogadores, frustrado, gritou para que ele se recompusesse e ajudasse a lutar contra o monstro gigante aterrorizante que os atacava. Rapidamente perceberam que derrotar a criatura sozinhos era impossível e propuseram trabalhar em equipe. Durante a conversa, John expressou descrença ao ver o monstro que havia sido removido do jogo há 5 anos por ser muito difícil. Seu companheiro, confuso, respondeu que o jogo Warlord havia sido lançado apenas há 10 meses. Jian ficou parado ali, repetindo com espanto que o jogo havia sido lançado há apenas 10 meses. Seus colegas notaram seu comportamento estranho e perguntaram o que havia de errado, claramente intrigados com sua reação a essa nova informação. Um deles o instou a se concentrar e se preparar, instruindo-o a esperar o sinal para agir. No entanto, Jian ignorou as instruções e começou a se afastar do grupo sem dizer uma palavra, confundindo seus companheiros, que o chamaram perguntando para onde ele estava indo. Ele continuou avançando em silêncio, aumentando a perplexidade deles. Gritaram incrédulos, achando suas ações imprudentes, especialmente com um monstro poderoso em seu caminho. Nesse momento, a besta investiu contra Jian com incrível ferocidade, com a intenção de matá-lo, e seus companheiros gritaram alertas, dizendo que ele morreria se continuasse assim. Mas Jian não hesitou. Encarou o monstro de frente, repleto de confiança e determinação. Com um único golpe rápido e poderoso, ele desferiu um golpe fatal na criatura, revelando uma força impressionante e avassaladora. A besta soltou um rugido feroz enquanto Jian executava um golpe devastador que a derrubou rapidamente. Os 2 outros jogadores ficaram estupefatos, completamente maravilhados por John ter derrotado o monstro com um único golpe. Ambos olharam com espanto e tentaram falar com ele. Um dos jogadores deu um passo à frente com um sorriso, elogiando abertamente o incrível talento de Jian e expressando seu desejo de tê-lo em sua equipe. Ele estendeu a mão para Jian num gesto estranhamente semelhante a um momento do passado, gravado na memória de Jian, quando fora traído. Nesse instante, a expressão de Jian mudou, e a raiva surgiu em seus olhos. Ele lhes disse friamente que já havia tomado sua decisão há momentos atrás. Confusos, os 2 jogadores perguntaram de que decisão ele estava falando. Sem aviso, Jian lançou um golpe poderoso contra eles, com os olhos ardendo de fúria, enquanto sangue se espalhava ao seu redor. Jian disse a si mesmo, com amargura, que se confiasse em alguém novamente nesta vida, não seria melhor do que um cachorro. Uma mensagem apareceu, declarando o retorno de Erkan, o matador de heróis, ao passado. Jian então acordou repentinamente em um lugar estranho, retirando um capacete de realidade virtual da cabeça. Ele olhou ao redor, confuso, tentando descobrir onde estava. Percebeu que estava dentro de uma loja de games, especificamente uma loja Vigiar que vendia equipamentos de realidade virtual. Conforme as memórias voltavam, John se lembrou de que, 5 anos atrás, era pobre e costumava jogar naquela loja porque não podia comprar seu próprio equipamento. Ele se perguntou seriamente se havia realmente voltado ao passado. Assim que esse pensamento se firmou, ele decidiu imediatamente que, se isso fosse verdade, havia muito que precisava fazer. Moveu-se rapidamente, correndo pela loja cheia de gente, pensando velozmente. Lembrou-se de que agora possuía 5 anos de conhecimento e experiência do futuro. Sabia que, se usasse essa vantagem, poderia executar sua vingança sem hesitação. Ele se aproximou de uma atendente, entregou seu cartão de pagamento e pediu a unidade básica do Vigiar. A atendente pareceu um pouco atrapalhada, mas disse que o ajudaria imediatamente. Uma onda de empolgação e ansiedade tomou conta de John enquanto ele começava a planejar os próximos passos para subir de nível rapidamente no jogo. Mas a atendente logo o surpreendeu ao afirmar que seu saldo era insuficiente para completar a compra. Jian ficou surpreso, chocado com esse contratempo inesperado. Ele sorriu amargamente, percebendo que sua situação financeira no passado era realmente precária. Ficou ali, profundamente frustrado, culpando a si mesmo por ter esquecido que não tinha dinheiro e lembrou que o único motivo pelo qual jogava ali era porque não podia comprar seu próprio dispositivo.
A pressão começou a aumentar, e ele se perguntou o que poderia fazer agora, se deveria tentar ganhar dinheiro rapidamente, embora soubesse que não podia perder tempo esperando. Nesse momento, uma imagem de Chai apareceu em uma tela de publicidade próxima, parte de uma campanha do jogo, exibia a pergunta: o que você está esperando? As palavras eram ousadas e diretas, declarando que os fortes não temem desafios e que hesitar era um luxo que ninguém podia se permitir em meio à batalha. Jian permaneceu em silêncio diante do anúncio, assistindo enquanto Chai, a rainha do trovão, aparecia na tela conclamando todos a se tornarem verdadeiros mestres da guerra. Ele continuou parado em frente ao enorme painel que mostrava o título do jogo, Warlord, enquanto a legenda ousada o instigava a começar imediatamente. Perdido em pensamentos, Jian refletia sobre sua situação atual, ponderando qual deveria ser seu próximo movimento. A imagem do rosto zombeteiro de Chai voltou à sua mente, junto com suas palavras de escárnio, dizendo-lhe que ele havia se tornado nada além de lixo inútil mais uma vez. Determinado, Jian decidiu que não podia mais esperar. Sabia que hesitar era um luxo que já não podia se dar. Conforme o sol começava a se pôr, a cena mudou para um apartamento modesto e simples, o lar de Jian. Lá, um sistema de jogos de realidade virtual acabará de ser entregue e instalado em seu quarto. O técnico o informou de que a instalação estava completa e logo foi embora, ao que Jian respondeu com um breve comentário indiferente. Ele ficou parado, pensativo, segurando um cartão na mão, dizendo para si mesmo que a maneira mais rápida de conseguir dinheiro era através daquele cartão. Tratava-se de um anúncio de um serviço de empréstimo rápido e fácil. Pouco tempo antes, ele havia se sentado diante de um homem e solicitado um empréstimo de 10 milhões. O homem respondeu casualmente que poderia ser feito. No entanto, o homem então fez uma pausa, de forma ameaçadora, acrescentou, mas de uma maneira que inquietou Jian. Com um movimento súbito e violento, o homem cravou uma faca no cartão sobre a mesa, emitindo uma ameaça clara e direta. Avisou Jian de que, se ele não pagasse o dinheiro de volta, sua vida se tornaria um inferno insuportável. Apesar de abalado e ansioso, Jian não respondeu. Mesmo com os riscos, ele tomou a decisão de aceitar o cartão, afirmando para si mesmo que não se importava com as consequências. Começou a colocar o capacete de realidade virtual, assegurando a si mesmo que estava pronto para arriscar tudo, até mesmo descer ao inferno, se isso significasse ter uma chance de se vingar daqueles que o traíram. Os rostos dos traidores surgiram em sua memória, e sua determinação em se vingar nunca fora tão forte. Tomado de fúria e antecipação, ele ordenou que o sistema iniciasse a conexão imediatamente. O sistema o reconheceu rapidamente e confirmou seu login no jogo. Juião entrou no mundo do jogo como seu personagem Erkan e recebeu as boas-vindas formais ao universo de Warlord. Ele permaneceu em silêncio, aguardando a aparição de uma personagem específica para ajudá-lo, tentando lembrar seu nome. Nesse momento, uma garota de cabelos loiros, irradiando energia dourada, apareceu diante dele, apresentando-se como Ariadne. Ela disse a Jian que estava ali para guiá-lo em sua jornada, e ele reconheceu sua identidade instantaneamente. Ariadne estendeu a mão e começou a explicar as regras do jogo, convidando-o a escolher uma das classes básicas disponíveis. Ela esclareceu que ele precisaria escolher uma classe inicial entre 3 opções e enfatizou que as habilidades que ele desenvolvesse agora determinariam o caminho especializado que seguiria mais tarde no jogo. A primeira classe que ela descreveu foi a de guerreiro, que luta na linha de frente usando armas de combate direto. Jian considerou essa classe e percebeu que poderia subir de nível rapidamente com sua experiência anterior, mas acabou rejeitando a ideia, sabendo que mais tarde seria difícil progredir sozinho. Ariadne então apresentou a segunda classe, o clérigo, um papel de suporte focado em cura e assistência aos outros. Jian a descartou instantaneamente, sem hesitar. Ele disse claramente a Ariadne que não tinha intenção de proteger ou ajudar os outros, deixando claro que restava apenas uma opção para ele. Ariadne sorriu e desejou a ele uma aventura prazerosa enquanto começava a ativar sua escolha. Fios dourados de energia mágica começaram a fluir de suas mãos enquanto ela iniciava o processo de transportar Jian para a próxima etapa. A energia o envolveu completamente, e uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Uma mensagem do sistema apareceu diante dele, informando que ele havia escolhido sua classe base e agora seria transportado para a torre correspondente à sua escolha. Jian chegou à torre e foi saudado por uma voz imponente que o recebeu como um jovem buscador de conhecimento.
A voz pertencia a alguém chamado Guko, o guia responsável por treinar os jogadores que escolhiam a classe de mago. Guko perguntou a Jian que tipo de magia ele queria estudar. Sem hesitar, Jian respondeu que queria aprender magia das trevas. Guko ficou surpreso com a resposta, parando por um momento enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Tentou convencer-se de que havia escutado mal, por causa da idade, e perguntou se Jonan queria dizer magia da terra em vez disso. Mas Jian repetiu firmemente seu desejo de aprender magia das trevas. A expressão de Guko mudou, e uma preocupação tomou conta de seu rosto. Ele alertou Jian que a magia das trevas era extremamente perigosa e poderia destruir a alma do usuário. Mas Jian respondeu com uma determinação clara, afirmando que compreendia os riscos e havia escolhido deliberadamente aquele caminho. Guko começou a tremer, abalado pela ousada decisão de Jian. Subitamente, Guko se transformou em uma figura sombria e aterrorizante diante de John, assegurando-lhe que tudo correria bem. Sua aparência mudou completamente, ele agora se assemelhava a um ser esquelético. Falou com Jian em tom zombeteiro, comentando que fazia muito tempo desde que alguém escolhia aquele caminho. Disse a Jian que, se ele estava realmente pronto, deveria colocar a mão sobre o livro de habilidades que havia surgido diante dele, alertando para que escolhesse com sabedoria e cautela. Sem hesitar, Jian colocou a mão sobre o livro de habilidades imediatamente, apesar do aviso de Guko de que aquele caminho era perigoso demais para alguém imprudente. Jian sorriu com grande confiança e declarou que não era o tipo de pessoa que poderia ser chamada de imprudente. Guko caiu em uma gargalhada alta, impressionado com a confiança e a ousadia de Jian. Admitiu que John era verdadeiramente fascinante e que fazia muito tempo que não encontrava alguém como ele. Jian então se lembrou de um vídeo famoso de sua vida passada, em que um jogador usava necromancia, a arte de invocar os mortos. Nesse vídeo, o jogador solitário havia conseguido derrotar um poderoso chefe sem qualquer ajuda. Naquele momento, Jian percebeu o quanto precisava desesperadamente de um poder como aquele. Uma mensagem do sistema apareceu, confirmando que ele havia se tornado oficialmente um necromante, concedendo-lhe o título de novato em necromancia e uma habilidade chamada Fragmento Esquelético. Com um sorriso confiante, Jian repetiu o nome de sua nova habilidade, Fragmento Esquelético. Ele ativou a habilidade, e um fragmento brilhante de esqueleto começou a se materializar a partir de energia mágica diante dele. Uma mensagem apareceu explicando que um guerreiro esquelético consumia energia mágica para se manifestar completamente. Jian permaneceu em silêncio, observando o esqueleto se formar diante dele, e declarou para si mesmo, com determinação, que na vida, ele se tornaria um necromante. O esqueleto tomou forma completa, sinalizando a conclusão da transformação de Jian em um verdadeiro necromante. Com um sorriso confiante, John declarou que era hora de subir de nível e então perguntou a si mesmo onde ficava a masmorra de treinamento. Ele se virou para olhar o esqueleto que havia invocado, apenas para se deparar com uma cena bizarra. O esqueleto estava se divertindo ao quicar seu próprio crânio como uma bola. Jian ficou em silêncio, atônito por um momento, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Sem perder mais tempo, ele entrou em um portal brilhante que havia aparecido diante dele, emergindo na masmorra de treinamento para iniciantes. Preocupado, Jian começou a questionar o comportamento estranho do esqueleto. Ele certamente não estava agindo como se lembrava de sua vida passada. Abriu a janela de habilidades para revisar os detalhes da habilidade Fragmento de Esqueleto. Ao ler a descrição, assumiu que o comportamento estranho se devia ao seu baixo nível de domínio da habilidade. Isso fez perceber que precisava aumentar seu nível rapidamente. Enquanto estava imerso em pensamentos, um rosnado alto ecoou ao seu redor. Um grupo de criaturas apareceu, lobos de carvão, e a chegada deles foi em um momento perfeito para um teste prático. Embora não fossem particularmente fortes, eram rápidos o suficiente para representar um desafio decente para o esqueleto invocado. Jian imediatamente lançou o fragmento de esqueleto com força em direção aos inimigos que se aproximavam. A energia mágica começou a se formar rapidamente, preparando-se para invocar novamente o esqueleto. O esqueleto se materializou completamente e estava pronto para a batalha. Sentindo a presença dos inimigos, assumiu automaticamente uma postura de combate, preparado para enfrentá-los. Os lobos começaram a se aproximar cautelosamente, se preparando para atacar. Com um sorriso confiante, John ordenou ao esqueleto que os matasse. O esqueleto avançou, atacando os lobos com força. Para surpresa de Jian, o esqueleto se saiu muito melhor do que ele esperava.
Ele percebeu que, nesse ritmo, poderia atingir o nível máximo em pouco tempo. Mas a surpresa rapidamente se transformou em choque quando os ossos do esqueleto se espalharam repentinamente em todas as direções. Jian ficou paralisado, incrédulo, lutando para compreender o que acabará de acontecer. O crânio do esqueleto caiu no chão com uma expressão quase cômica de tristeza. Tomado pela confusão, Jian sentiu-se atordoado e sem saber ao certo o que havia testemunhado. Rapidamente chamou a janela de habilidades, desesperado para descobrir o que havia dado errado. Ao continuar lendo, descobriu que havia esquecido de atribuir um modo de combate ao esqueleto. A habilidade incluía um sistema de inteligência artificial que aprendia com a experiência de batalha, e havia 3 modos disponíveis: defesa, ataque e um modo especial. Colocando a mão sobre a cabeça e suspirando, Jian percebeu a raiz do problema e admitiu calmamente que ainda não havia configurado um modo. Ele decidiu ativar primeiro o modo defensivo. Assim que foi ativado, um brilho intenso apareceu nos olhos do esqueleto. No entanto, o que se seguiu apenas aprofundou sua decepção. Os lobos começaram a arrastar o esqueleto e a despedaçá-lo com facilidade, como se ele não estivesse resistindo. Mais uma vez, John ficou perplexo, incapaz de acreditar que aquilo fosse o modo defensivo. Com a voz trêmula e crescente desespero, decidiu ativar o terceiro modo, o modo especial, na esperança de que finalmente funcionasse. Acontece que o esqueleto começou a dançar, e Jian percebeu que a situação havia se tornado desastrosa. Após testemunhar a performance do esqueleto, lágrimas encheram seus olhos enquanto culpava a si mesmo pelo que havia acontecido. Caiu no chão, tomado pelo desespero, murmurando que estava à beira da loucura. Tentou deletar o personagem que havia selecionado, mas recebeu uma mensagem do sistema informando que contas com menos de 3 meses não podiam excluir personagens. Sentado no chão, em total desesperança, lamentou que nem sequer pudesse mudar a classe que havia escolhido. Lembrou que os pagamentos do empréstimo estavam marcados para começar no mês seguinte e pensou sarcasticamente que talvez devesse ser atropelado novamente. Começou a se perguntar por que sua sorte era tão terrível, especialmente considerando que as coisas haviam começado a melhorar ligeiramente. Então olhou para o esqueleto inútil, que não estava ajudando em nada, o que só aprofundou sua frustração e raiva. Começou a repreender o esqueleto, dizendo que ele estava o enlouquecendo e ordenando que ficasse parado. De repente, lembrou-se de um necromante habilidoso de sua vida passada e se perguntou como aquela pessoa lidava com esqueletos como aquele. Uma ideia o atingiu subitamente. Reabriu a janela de descrição da habilidade e descobriu algo importante que havia ignorado anteriormente. A criatura invocada estava equipada com um sistema de aprendizado profundo que permitia adquirir experiência através do combate. Foi então que Jae-Yun percebeu que o esqueleto vinha o observando durante suas batalhas com os lobos de carvão e estava aprendendo com ele. Parado ao lado do esqueleto, decidiu que faria pleno uso dessa informação. Com um sorriso confiante, falou com o esqueleto para chamar sua atenção. O esqueleto se virou para ele, com um olhar levemente confuso. Jae-Yun começou a falar com confiança, dizendo ao esqueleto que ele tinha muita sorte de ter um mestre como ele. Acrescentou que, apesar das aparências, as pessoas costumavam considerá-lo um gênio e que havia treinado todos os seus ex-companheiros até que atingissem o topo. Disse ao esqueleto para lembrar de uma regra fundamental no combate. Então, de repente, lançou-se contra ele, desferindo um golpe enquanto gritava que a regra era: se você não pode desviar do ataque, você morre. O esqueleto levou um golpe forte e caiu no chão instantaneamente. Jae-Yun golpeou novamente, derrubando-o mais uma vez. Sem piedade, disse para se preparar para outro ataque. Continuou a golpeá-lo com uma série implacável de ataques. A cada golpe, o esqueleto caía novamente, mas Jae-Yun não mostrava misericórdia em seu treinamento. Então começou a dar conselhos importantes de combate, dizendo ao esqueleto para não ficar parado como um tolo depois de ser atingido, mas sim pensar em como contra-atacar após desviar. Jae-Yun perguntou se ele havia entendido o que estava dizendo. O esqueleto assumiu uma postura de prontidão, mostrando que havia entendido. Depois de algum tempo, os lobos de carvão retornaram e lançaram outro ataque contra o esqueleto. Desta vez, o esqueleto rapidamente começou a aplicar o que havia aprendido, desviando habilmente dos ataques dos lobos. Aproveitando uma boa oportunidade, desferiu um golpe poderoso em um dos lobos. O esqueleto continuou lutando com habilidade impressionante enquanto Jae-Yun observava, atônito.
De repente, o esqueleto parou e olhou para Jae-yoon com profunda admiração, o que o levou a repreendê-lo gentilmente, lembrando-o de que havia avisado para não perder o foco durante a batalha. No entanto, Jae-yoon sorriu levemente e disse que o último movimento não tinha sido nada mal. A habilidade fragmento do esqueleto de Junho começou a melhorar rapidamente à medida que ele continuava lutando e treinando. Sentiu uma sensação de alegria e satisfação quando uma mensagem apareceu diante dele, informando que o nível de seu jogador havia aumentado. Ele então seguiu em frente para a Vila dos Iniciantes, conhecida como Castelo de Vigos, estava repleta de novos jogadores. Enquanto caminhava pela vila entre os outros jogadores, Jae-han refletia que o esqueleto realmente havia valido todo o esforço e que, com apenas mais alguns dias de treinamento, seria capaz de limpar a masmorra de treinamento com facilidade. Então começou a pensar que o verdadeiro desafio estava prestes a começar e que seu primeiro passo seria alcançar o nível 10. De repente, ele ouviu alguém chamando, "Ei!" Jae-han se virou em direção à voz e viu um homem grande parado à sua frente com seus seguidores, repreendendo-o agressivamente por ter esbarrado em seu ombro sem se desculpar. Jae-han pensou consigo mesmo que aqueles caras pareciam nada mais que bandidos de terceira categoria. Irritado por ter seu tempo precioso desperdiçado, ele considerou seriamente matá-los ali mesmo. Justo quando um dos homens estava prestes a atacá-lo, alguém apareceu usando roupas estranhas e parou o ataque com facilidade. O estranho sorriu com desdém e disse ao agressor que não era certo bater nas pessoas daquele jeito. O homem grande respondeu com raiva, exigindo saber quem era aquele estranho e se ele estava com Jae-yoon. Mas o recém-chegado respondeu que não estava exatamente com ele. Jae-han imediatamente reconheceu quem era o estranho. Era Matador Chief, um guerreiro muito poderoso de sua vida passada. Ele notou os músculos enormes do homem e suas roupas características e excêntricas. Jae-han se lembrou vividamente que Matador havia sido um guerreiro de primeira classe e o jogador mais forte de sua vida anterior. Sentiu-se confuso e desconfortável, se perguntando por que um guerreiro tão lendário estava naquele lugar. Enquanto isso, Matador permanecia ali, expressando sua desaprovação com o comportamento do agressor em um tom sarcástico. O bandido tentou se justificar alegando que Jae-yoon havia esbarrado nele primeiro e insistiu que Matador não tinha o direito de intervir se nem sequer sabia quem era Jae-han. Matador sorriu calmamente e citou um velho ditado, olho por olho, dando a entender que Jae-han tinha todo o direito de revidar. Naquele momento, ele liberou uma aura de combate flamejante que aterrorizou os agressores. O homem grande congelou de medo enquanto Jae-yoon observava de perto a situação. Então Matador, ainda calmo e sarcástico, comentou que o homem havia atingido sua palma com um soco primeiro, com um sorriso assustador, acrescentou que seria justo retribuir o favor. Um dos companheiros do agressor gritou de repente, avisando que o homem diante deles era Matador Chief, conhecido por sua força esmagadora. Esse companheiro explicou, horrorizado, que Matador era o líder da guilda Red Bull, uma das 30 melhores guildas, e era famoso por sua obsessão por combates. Reafirmou que Matador era o renomado lutador conhecido como o Assassino. O agressor ficou em choque e questionou, tomado de medo, porque alguém tão famoso como Matador se envolveria em um assunto tão trivial. Matador então caminhou em sua direção de forma ameaçadora e perguntou em um tom arrepiante, qual é a sua resposta agora? O homem congelou no lugar, incapaz de dizer uma palavra. Em seguida, ele e seus companheiros fugiram correndo, gritando desculpas em puro terror diante do poder de Matador. Matador sorriu com satisfação, dizendo que estava realmente contente que a situação tivesse sido resolvida apenas com palavras, enquanto os agressores fugiam em pânico, chocados com seus comentários. Ele então se virou para Jae-yoon com um sorriso amigável e perguntou se ele estava bem, aconselhando-o a não dar atenção para pessoas assim. No entanto, Jae-han se afastou silenciosamente de Matador, deixando-o confuso com a reação. Jae-han se virou para ele e afirmou friamente que não precisava mais da sua ajuda. Em seguida, foi embora, deixando o Matador parado, surpreso com a resposta. Matador deu uma risadinha e comentou que Jae-han era um sujeito bastante frio. À medida que Jae-han se afastava, sentia-se irritado consigo mesmo e frustrado com a sensação de impotência que sentirá diante da força esmagadora de Matador. Sua mão tremia por causa da intensidade daquele poder, e ele admitiu para si mesmo que havia sentido medo naquele momento. Determinado, decidiu que, da próxima vez que encontrasse Matador, seria uma pessoa completamente diferente. Sua expressão era séria e cheia de determinação enquanto fazia esse juramento.
A cena então retornou para dentro da masmorra de treinamento, onde chamas ardiam suavemente nas paredes. Jae-han estava sentado sozinho, pensando sobre o enorme abismo de força entre ele e jogadores poderosos como Matador. Lembrou-se tanto de Matador quanto de outra figura chamada Shuro, percebendo que seus poderes eram muito próximos e que se quisesse vingança, teria que se tornar muito mais forte do que era naquele momento. De repente, uma criatura poderosa semelhante a um tigre apareceu e lançou um ataque feroz contra ele. O esqueleto companheiro de Jae-han rapidamente interveio, atingindo o tigre com grande eficiência, usando suas habilidades recém-adquiridas. O esqueleto manteve seu ataque agressivo, conseguindo causar danos pesados à criatura. Após uma batalha rápida, uma notificação do sistema apareceu diante de Jae-han, informando que o esqueleto havia matado com sucesso o tigre e que seu nível havia aumentado mais uma vez. Apesar do sucesso, Junho não estava satisfeito. Ele havia levado 3 dias para atingir o nível 10, o que foi mais demorado do que esperava. Olhou para o esqueleto, que parecia cansado e desgastado após a luta, e achou seu estado um tanto engraçado. Em seguida, apareceu uma mensagem parabenizando Jae-yun por finalmente atingir o nível 10 e informando que a masmorra de treinamento agora estava limpa de monstros. A marca de iniciante foi removida de seu perfil, e as recompensas começaram a ser transferidas para ele, o que lhe trouxe grande alegria. Um dispositivo chamado relógio de guerra apareceu no pulso de Jae-han. Ele continha vários recursos, como status, missões, mapa, inventário e também servia como dispositivo de comunicação. Jae-han ficou encantado por estar usando esse dispositivo novamente depois de tanto tempo e solicitou a exibição da janela de status. A janela apareceu, mostrando suas informações atualizadas: nome, Erkan, nível 10, classe, necromante. Ele havia alocado pontos em força, resistência, inteligência e mana. Uma mensagem apareceu em seguida, pedindo que ele distribuísse seus pontos de status disponíveis. Junho começou a pensar seriamente, dizendo a si mesmo que era a primeira vez que alocava pontos, então precisava ser sábio em sua decisão. Seria natural para um necromante investir em mana ou inteligência, mas Jae-han sorriu com confiança em um movimento surpreendente, escolheu colocar todos os pontos em força. Após atribuir todos os pontos, uma mensagem apareceu confirmando que sua força havia aumentado em 50 pontos. Ele então olhou para sua mão com determinação, e outra janela confirmou que sua força total agora era de 53 pontos, deixando-o completamente satisfeito com sua escolha. O esqueleto o encarava com olhos azuis arregalados e decepcionados, aparentemente acreditando que Jae-han havia desistido da ideia de ser um necromante ao aumentar o atributo de força. Percebendo isso, Jae-han ficou irritado e perguntou ao esqueleto o que ele estava fazendo. Em seguida, deu um leve tapinha em sua cabeça e explicou que não havia abandonado seu caminho como necromante. Em vez disso, ele estava tentando ensiná-lo e ajudá-lo a se tornar mais forte. Han começou a explicar que, mesmo que aumentasse sua mana ou inteligência, isso não faria muita diferença neste estágio. Por outro lado, se aumentasse sua força física, seria capaz de transmitir todas as técnicas de combate que havia dominado no auge de seu poder anterior. Falando com convicção séria, disse que estava apostando sua vida no desenvolvimento do esqueleto, incentivando-o a focar em seu treinamento. Então, com um sorriso confiante, acrescentou que havia outras maneiras de compensar a falta de atributos. Jae-han então seguiu para o prédio da Guilda dos Aventureiros, na filial do Castelo de Vigos. Lá, encontrou um grupo de novos aventureiros ansiosos, esperando animadamente para receber missões. O local estava lotado e movimentado, com aventureiros discutindo sobre quem pegaria as missões primeiro. Jae-han percebeu que as missões disponíveis neste estágio não eram particularmente boas, mas o entusiasmo de todos era evidente, afinal, todos ainda eram iniciantes. Ele se aproximou de um dos funcionários da guilda e disse que também queria pegar uma missão, solicitando ver a lista de missões. O atendente o olhou com surpresa e explicou que as missões restantes eram bastante difíceis e que ninguém queria aceitá-las. Perguntou então se Jae-han tinha certeza de querer escolher algo assim. Jae-han fez uma pausa e examinou cuidadosamente as missões disponíveis, admitindo em silêncio que realmente eram terríveis, mas naquele exato momento uma expressão confiante apareceu em seu rosto e ele declarou para si mesmo que havia encontrado a carta escondida que estava procurando. A missão escolhida tinha o título de Caverna do Monte Benma. O objetivo era eliminar todos os monstros de baixo nível nos arredores do Monte Benma, e a recompensa era de 10 moedas de ouro.
O funcionário da guilda perguntou com preocupação se Jae-han tinha certeza de aceitar uma missão de baixo nível com uma recompensa tão pequena. Jae-han respondeu com confiança que estava absolutamente certo. Ele sorriu enquanto pensava que, se conseguisse completar essa missão tediosa antes de atingir o nível 15, ganharia um título muito raro chamado Promissor. Lembrou que adquirir títulos aumentava significativamente os atributos de um personagem e que o título Promissor, em particular, aumentava os atributos por porcentagem, tornando-o incrivelmente poderoso. Com grande confiança, declarou para si mesmo que obter esse título marcaria o início de sua jornada como um personagem verdadeiramente poderoso. Em seguida, passou para o próximo passo do seu plano, anunciando com entusiasmo que sua primeira ação seria preparar o equipamento necessário. Jae-han chegou à área próxima ao Monte Benma, onde a missão ocorreria. Então, de repente, uma expressão de choque e profunda frustração apareceu em seu rosto ao ver seu reflexo. Descobriu que o equipamento que havia conseguido era ridículo e completamente inadequado. Estava vestindo roupas de cores berrantes e de aparência cômica. Sentiu-se imensamente envergonhado com sua aparência bizarra, totalmente inapropriada para a tarefa. Foi tomado por raiva e frustração por estar vestido de forma tão terrível e gritou internamente de pura irritação. Lembrou-se então de que não tinha dinheiro suficiente para comprar equipamentos decentes, pois havia gasto a maior parte de seus fundos em equipamentos para o esqueleto, sendo forçado a se contentar com itens de baixa qualidade. Determinado a mudar isso, decidiu completar a missão rapidamente para ganhar dinheiro suficiente e comprar roupas adequadas. Jae-han avançou pela floresta, reafirmando para si mesmo que completaria sua missão o mais rápido possível. Depois que ele saiu, uma mão ensanguentada surgiu dos arbustos, como se seu dono estivesse implorando por ajuda antes de desmaiar inconsciente. A cena então revelou um jovem ferido rastejando pela grama, sua voz mal audível enquanto pedia socorro, com o rosto coberto de sangue. Sua voz gradualmente desapareceu na floresta, enquanto sua mão trêmula permanecia no chão como sinal de desespero. Um grupo de garotos com expressões sinistras estava por perto, sussurrando e rindo alegremente, aparentemente se divertindo com o sofrimento da vítima. Em outra parte da floresta, um jovem jogador gritou de alegria ao anunciar que finalmente havia chegado ao seu destino. O jovem, chamado Multi, se erguia com orgulho em sua armadura reluzente, proclamando que sua aventura estava prestes a começar no Monte Benma. Ele se gabava de ter alcançado o nível 11 e que em breve poderia estar entre os melhores jogadores. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um grito próximo pedindo ajuda. Ele correu em direção ao som e encontrou um homem carregando seu amigo ensanguentado, implorando por assistência e alegando que a criatura que os atacou era diferente de tudo o que já haviam visto. Quando Multi pediu mais detalhes, eles explicaram que haviam escapado por pouco e que não tinham mais poções de cura após a emboscada inesperada. O homem ferido acrescentou que fugiram por pura sorte, mas que sem poções de cura seu amigo não poderia se recuperar. Multi os tranquilizou, dizendo que tinha algumas poções e começou a procurar em sua bolsa para oferecer uma. O homem de cabelo cinza agradeceu emocionado, prometendo em lágrimas que um dia retribuiriam o favor. Mas assim que Multi se virou, os dois homens o atacaram pelas costas com um golpe surpresa. Sorrisos cruéis se esticaram em seus rostos, o sangue espirrou, enchendo a cena em um único golpe decisivo. Multi caiu no chão, ofegante, enquanto o sangue o encharcava. Os traidores zombavam de sua ingenuidade, dizendo que isso tornará um alvo fácil. Um deles declarou que faria um bom uso de seus pertences. Ignorando os gemidos fracos de Multi, chamaram-no de covarde e o culparam por ser ingênuo. O líder deles riu de forma debochada, dizendo que só um tolo cairia em um truque tão barato. Uma notificação do sistema apareceu anunciando a morte do jogador Multi e a extinção de sua aura. Outra mensagem seguiu mostrando o relógio do jogador caindo no chão como saque para os ladrões. A Gong se reuniu ao redor do relógio caído, rindo, enquanto um deles comentou que atormentar iniciantes era uma fonte interminável de diversão. Seu líder sorriu maliciosamente e incentivou o grupo a encontrar a próxima vítima, exibindo com orgulho o emblema da temida guilda família Ralph. Em outra parte da floresta, o esqueleto de Jae-yu estava pronto, enfrentando duas enormes bestas de madeira que rosnavam nas sombras. Os lobos de madeira avançaram contra ele com olhos brilhantes e presas vermelhas que reluziam como brasas. Jae-han levantou o dedo, declarando a ativação do modo de ataque, e os olhos do esqueleto brilharam com um intenso azul penetrante. O esqueleto avançou, cortando o ar com sua espada brilhante e gélida.
Seu ataque inicial rasgou um dos lobos, enquanto as garras do outro se despedaçavam contra a lâmina. Uma série de notificações apareceu na tela confirmando que o esqueleto havia matado os lobos-árvore antigos e ganho centenas de pontos de experiência. Jae-han sorriu levemente, reconhecendo que ter equipado seu servo primeiro havia sido, de fato, a decisão certa desde o início. Jae-han então olhou para suas roupas estranhas. Dizia a si mesmo que a aparência não importava nem um pouco, desde que cumprisse seu propósito. Enquanto isso, o esqueleto permanecia com as mãos na cabeça em um gesto cômico de constrangimento, como se sentisse pena de seu mestre. Jae-han disse para ele parar de agir de forma tão estranha e se preparar, já que precisavam subir de nível rapidamente para completar a missão na área. O esqueleto pegou sua arma e se preparou para avançar, mas de repente uma flecha foi disparada a alta velocidade à distância e atingiu o esqueleto na cabeça, fazendo-o congelar no lugar. Atônito, Jae-han foi pego de surpresa pelo ataque repentino e olhou ao redor com cautela, tentando identificar de onde havia vindo a flecha. Dois homens se aproximaram e um deles começou a se desculpar por ter disparado a flecha por engano, alegando que pensou que eles fossem monstros à distância por causa da aparência. Os homens se aproximaram mais tentando explicar a situação, enquanto o esqueleto permanecia em guarda, pronto para proteger seu mestre. Jae-han aceitou o pedido de desculpas com frieza, mas começou a sentir desconfiança em relação aos dois homens por causa de suas expressões estranhas. Rapidamente, percebeu um relógio de jogador no pulso de um deles e uma faca manchada de sangue escondida atrás do outro, o que aprofundou ainda mais suas suspeitas sobre as intenções deles. Jae-han murmurou para si mesmo, zombando da audácia deles, e imediatamente percebeu que estavam planejando enganá-lo. Mas então, de repente, sorriu e disse que talvez estivesse disposto a perdoar o incidente se eles lhe dessem apenas uma poção de mana como compensação. Os dois homens fingiram estar envergonhados e disseram que não tinham poções de mana, mas se ofereceram para ajudá-lo a subir de nível como forma de compensar o erro. Jae-han perguntou se eles tinham certeza de que queriam ajudar, e eles confirmaram rapidamente que era o mínimo que podiam fazer depois do ocorrido. Naquele momento, o rugido de feras ecoou pela floresta, e um dos homens sorriu, dizendo que era a hora perfeita para começar a subir de nível. Eles explicaram seu plano a Jae-yu. Eles atacariam e enfraqueceriam os monstros, e tudo o que ele precisava fazer era dar o golpe final para ganhar os pontos de experiência. Jae-han concordou, ainda observando-os com cautela, enquanto os dois homens cochichavam entre si, reafirmando seu plano malicioso. O guerreiro corpulento avançou e provocou os lobos de madeira, atraindo sua fúria conforme o plano. O mago que o acompanhava lançou um feitiço que aumentava o poder de ataque dos monstros, fazendo com que suas garras brilhassem com uma energia roxa assustadora. Em seguida, ele empurrou deliberadamente um dos lobos em direção a Jae-yu, fingindo que havia sido um acidente como parte da armadilha. Jae-han ficou surpreso ao ver o lobo investindo diretamente contra ele e levantou os braços, preparando-se para o ataque. De longe, o grupo observava, esperando que Jae-han fosse facilmente dominado pelo ataque repentino. Mas Jae-han derrotou rapidamente o lobo com a ajuda do esqueleto e em seguida o repreendeu por ter reagido devagar. Sorrindo com confiança, fez um sinal de positivo para o grupo e disse para continuarem com o experimento, deixando-os atonitos com sua força inesperada. Os dois homens começaram a ficar ansiosos e com medo, questionando o verdadeiro nível e habilidades de Jae-han. Rapidamente decidiram bolar um novo plano para eliminá-lo. Optaram por enviar uma onda maior de monstros de uma vez, na tentativa de sobrecarregá-lo. Durante o ataque em grupo, o guerreiro aproveitou a distração de Jae-yun e avançou por trás, tentando emboscá-lo. Levantou seu martelo pesado e gritou que desta vez não erraria o golpe final. Com força total, lançou o ataque, completamente confiante de que acertaria o alvo. Mas, para seu total choque, Jae-han desviou do golpe com precisão perfeita, deixando o homem gritando de incredulidade ao ver seu ataque falhar diante de seus olhos. Jae-han se moveu com velocidade impressionante, deslizando sua espada por baixo do braço de seu oponente gigante, cortando seu corpo e fazendo-o cambalear para trás, enquanto sangue jorrava de seu peito rasgado. Ao mesmo tempo, o esqueleto atacava por outro ângulo. Os dois homens restantes observavam em choque, e um deles gritou em incredulidade diante do que estava vendo. Jae-han ordenou ao esqueleto que lançasse o ataque, fazendo com que seus olhos brilhassem em azul em preparação para o comando. Os dois avançaram em velocidade incrível, fechando a distância em segundos.
Um dos ladrões começou a gritar e implorar que parassem, dizendo que poderiam conversar, mas Jae-han o ignorou completamente. Juntos, Jae-han e o esqueleto desferiram um ataque duplo rápido e poderoso, derrubando seus oponentes no chão em meio a gritos de dor. Os dois foram arremessados pelo ar pela força do golpe, enquanto Jae-yun e o esqueleto permaneciam firmes no lugar, dentro de uma onda de energia azul que haviam liberado. Jae-han se virou e declarou friamente que sabia exatamente o tipo de pessoas que eles eram. Continuou dizendo: eles sempre traem quem confia neles e roubam tudo. Então ele se aproximou lentamente de um deles e disse que esse tipo de truque poderia ter funcionado com ele no passado, mas não mais. O homem ferido começou a implorar, prometendo dar a Jae-han tudo o que tinha em troca de misericórdia e por sua vida. Mas Jae-han encerrou a conversa com apenas 2 palavras, declarando que não confiava mais em humanos. Sem hesitação, desferiu o golpe final, acabando completamente com ele. Uma notificação apareceu na tela anunciando que o jogador Ralph havia morrido e que 8 varates haviam sido deixados sem dono. Jae-han disse que, na situação atual, havia apenas uma escolha lógica: aproveitar ao máximo esses espólios, começando pelas roupas. Enquanto isso, o esqueleto chutava agressivamente o cadáver do oponente gigante, aparentemente descontando sua raiva. Mesmo coberto de sangue, o esqueleto parecia comovido ao olhar para Junho com uma expressão distinta, o que levou Jae-han a perguntar gentilmente se ele queria algo para si. Jae-han se aproximou e estendeu a mão, envolvendo o esqueleto em uma luz azul mágica que curou seus ferimentos. O esqueleto então ergueu sua espada com entusiasmo, agora usando uma nova calça, erguendo-se orgulhosamente como um verdadeiro guerreiro. Jae-han riu e perguntou se ele realmente gostava tanto assim de seu novo visual. Em tom calmo, comentou que a aparência não importava em um jogo, o que realmente importava era a essência da força de alguém. Apesar disso, ele começou a se exibir enquanto caminhava com sua nova roupa adquirida. Deu uma risadinha e sussurrou para o esqueleto que os War Watches que haviam conseguido eram um verdadeiro tesouro. Explicou que, quando o War Watch de um jogador é vendido, um item aleatório de seu inventário é deixado. Esses itens variavam desde peças raras, como as calças do Goblin Negro e uma espada com essência de uma árvore ancestral, até livros de habilidades amaldiçoados e até mesmo dinheiro, o que fez Jae-han rir de forma gananciosa e descrever tudo como um verdadeiro golpe de sorte. Jae-han disse que esses espólios permitiram que ele criasse algo novo em um ritmo surpreendentemente rápido. Ele levantou a mão para revelar uma máscara dourada de design único e comentou que havia terminado de fabricá-la ainda mais rápido do que esperava. Declarou que, a partir de agora, ele decidiu que começaria a gravar sua gameplay e que precisava construir uma identidade forte para esse propósito. Afirmou para si mesmo que criar uma persona distinta era crucial para a próxima etapa. Nesse momento, sua expressão mudou ao se lembrar de já ter falado sobre algo parecido antes. Jae-han sentou-se com orgulho diante de um membro da guilda, propondo com entusiasmo uma ideia única. Disse que se todos os membros da guilda usassem a máscara Haha, isso se espalharia como fogo. O homem concordou após pensar um pouco, o que fez Jae-han sorrir animado e anunciar que a nova guilda se chamaria Haha Mask. Ele então olhou para a máscara em suas mãos e refletiu que havia considerado criar uma identidade completamente diferente, mas no fim escolheu seguir por esse caminho. Levantando a máscara para o alto, ele a infundiu com uma energia mágica azul brilhante, afirmando que não queria mais que ninguém roubasse suas conquistas ou pertences. A raiva passou por seu rosto, e ele sussurrou com determinação que usaria aquela máscara para provar a legitimidade de suas decisões e seu valor. Depois de colocar a máscara, disse ao esqueleto que era hora de partir, sua expressão agora séria e sua energia alimentada pela antecipação. A cena mudou para uma região montanhosa rachada, parecendo ruínas antigas, com um portão ao centro. Jae-han e o esqueleto passaram pelo portão, acionando uma mensagem que confirmava que haviam entrado na masmorra da caverna da montanha Benma. Lá dentro, Jae-han caminhava lentamente pelas paredes de pedra, observando que esperava encontrar lobisomens azuis naquele lugar. Acrescentou que a masmorra não seria fácil, mas se sentia confiante agora que seu equipamento havia melhorado e seu objetivo era completá-la em apenas 10 minutos. Gritando de empolgação, saiu correndo pelos corredores estreitos da masmorra, com o esqueleto logo atrás, totalmente preparado. Mas, após várias horas, Jae-han aparecia deitado de costas, olhando para o alto, exausto, se perguntando por que ainda não havia encontrado nenhum monstro. De repente,
Sentou-se gritando confuso, perguntando se não havia mesmo nenhum monstro ali. Começou a resmungar irritado, dizendo que a situação estava estranha e que, se alguém já tivesse limpado a masmorra, uma mensagem deveria ter aparecido. Passou a suspeitar de uma falha no sistema. Então seus olhos congelaram e ele ficou imóvel. Havia notado algo na parede. Moveu-se rapidamente até lá e tocou uma massa giratória de energia roxa brilhante, comentando espantado que aquilo era diferente. O vórtice se expandiu rapidamente e começou a sugar o ar ao redor, como se abrisse um novo portal. Uma mensagem apareceu informando que ele havia descoberto uma masmorra instantânea chamada o Teatro e perguntando se desejava entrar. Júnior sabia que essas masmorras instantâneas apareciam aleatoriamente dentro de masmorras normais, e que o progresso na masmorra original seria pausado até que a masmorra instantânea fosse concluída. Também sabia que essas dungeons eram mais difíceis e ofereciam melhores recompensas, mas vinham com maior risco, ou você a completava, ou morria tentando, não havia terceira opção. Jae-han pensou que seria mais sensato recuar, já que morrer o impediria de jogar por 2 dias, e ele poderia usar esse tempo para cumprir outras missões. Mas, no instante seguinte, sua expressão mudou e ele claramente disse a si mesmo mas, então continuou caminhando em direção ao portal, declarando que tudo o que precisava era completá-la, apenas isso. Assim que entrou, uma luz ofuscante o obrigou a cobrir os olhos com a mão. Em seguida, percebeu que estava em uma vasta arena, parecida com um coliseu romano, com ele e o esqueleto no centro. Jae-han olhou ao redor e se perguntou se aquilo era um duelo de arena. Admitiu estar nervoso e perguntou que tipo de oponente enfrentariam. O chão começou a tremer gradualmente, fazendo Jae-han olhar em volta e perguntar o que estava acontecendo. Então, uma criatura gigante, parecida com um lobisomem, apareceu diante deles, rosnando e pronta para atacar. O lobisomem gigante se ergueu diante de Jae-yoon, rugindo com um som aterrorizante, enquanto uma etiqueta surgia acima dele com o nome Lobisomem Corrompido, sem exibir o nível. Jae-han deu um passo para trás, incrédulo, repetindo a palavra corrompido e se perguntando por que um monstro tão poderoso apareceria num lugar como aquele. A criatura avançou contra eles com fúria imensa, lançando seu primeiro ataque, que causou uma onda de choque violenta por toda a arena. O impacto acertou Jae-yoon diretamente, lançando-o para trás e o jogando com força contra o chão. Enquanto isso, a arena estava tomada por poeira e fumaça, e o esqueleto permanecia ali, surpreso com o que havia acontecido com Jae-han. Ele fincou os pés no chão e ergueu a espada, emitindo um som baixo que indicava que estava pronto para lutar até o fim. Embora a situação parecesse perigosa, Jae-han se levantou novamente, sorrindo sarcasticamente e rindo do quão absurda a situação estava ficando. Depois riu alto, como se as surpresas não fossem parar hoje, e comentou que monstros corrompidos geralmente estavam ligados às missões principais, o que o tornava sortudo por ter encontrado um agora. Ordenou ao esqueleto que se preparasse para a batalha, brincando que, se não derrotassem esse monstro, não haveria jantar naquela noite. Com um sorriso confiante, ele correu diretamente em direção à criatura para iniciar o combate. O esqueleto seguiu, e juntos avançaram com rapidez e cautela em direção ao oponente. O esqueleto ergueu sua espada, que Jae-han usou como apoio para se impulsionar no ar e saltar alto. O lobisomem corrompido olhou para cima, surpreso, observando Jae-yoon enquanto ele preparava o golpe de cima. Um brilho de excitação surgiu no rosto do lobisomem, como se estivesse prestes a saborear uma refeição deliciosa. Ao mesmo tempo, Jae-han começou a preparar uma nova habilidade para lançar contra a criatura. Ele invocou uma energia púrpura escura de dentro de si e a fundiu com sua arma, declarando o nome da habilidade, Maldição do Demônio. Assim que a habilidade foi ativada, a energia sombria se enrolou ao redor do lobisomem e uma expressão de choque se espalhou pelo seu rosto. O ataque atingiu diretamente, fazendo a criatura recuar com um grito de dor, enquanto o golpe de Jae-han cortava seu braço. Uma mensagem apareceu na tela confirmando a ativação da habilidade Maldição do Demônio, informando que os atributos do inimigo haviam sido reduzidos em 10%. Júnior comentou com confiança que a habilidade não era nada mal para um primeiro uso. Mas o monstro não havia acabado, retomou o ataque e lançou um soco furioso contra Jae-yoon, que se preparou para o impacto. Uma nova notificação apareceu, anunciando que o lobisomem corrompido havia entrado em estado de fúria e que todos os efeitos de status haviam sido completamente removidos. Jae-han comentou sarcasticamente que foi tolice pensar que uma masmorra instantânea seria tão fácil.
Naquele momento, decidiu usar uma habilidade especial que havia guardado para depois, mas agora percebeu que a hora havia chegado. Ele levantou a mão e disse, Slot on. Em seguida, pressionou o dispositivo em seu pulso para ativar a nova habilidade. Uma onda de energia azul intensa explodiu de seu corpo, envolvendo-o e se espalhando como uma onda poderosa se espalhou por toda a área. Uma espiral de energia se formou ao redor dele e disparou para o céu, fazendo o chão tremer sob seus pés. Então, a energia explodiu de uma só vez e a luz inundou toda a arena. Quando o brilho se dissipou, Jae-Han apareceu com um novo conjunto de armadura, envolto em energia sombria, enquanto declarava com confiança, muito bem, vamos começar a luta. Esse era o efeito de sua habilidade especial Slot On, uma das características únicas do jogo Warlord, que concedia temporariamente ao usuário um poder aprimorado extraído diretamente do mundo do jogo. O efeito dessa habilidade era a ativação de uma forma aprimorada que concedia ao jogador força sobrenatural temporária. Essa forma variava de jogador para jogador, cada um tinha sua própria aparência e aprimoramentos únicos, tornando a experiência completamente individual. Por causa dessa variação, os jogadores haviam concordado coletivamente em um único nome para a forma, modo final. Jae-Han permanecia em sua nova forma, envolto em uma aura azul, levantando a mão com confiança ao declarar que estava pronto para qualquer coisa que viesse a seguir. Do lado oposto, o lobisomem corrompido soltou um rugido horrível, exibindo suas presas enormes e ameaçando seu oponente com intensidade selvagem. O lobisomem avançou com velocidade tremenda enquanto Jae se preparava para enfrentá-lo, envolto na energia azul escura que se intensificava à medida que o inimigo se aproximava. A besta correu lateralmente, levantando as garras para atacar com um golpe poderoso. Ela desferiu uma série de ataques, mas Jae-Han esquivou-se com habilidade, embora um dos golpes tenha passado perigosamente perto e quase o atingido. Aproveitando o momento, ele saltou rapidamente, evitando outro golpe violento que atingiu o chão e deixou uma grande cratera. Jae-Han percebeu então que aquela não era uma criatura qualquer, sua velocidade e força bruta a tornavam uma ameaça séria. Se fosse atingido apenas 4 vezes, a batalha poderia facilmente terminar a favor da criatura. Quando o lobisomem se preparou para atacar novamente, Jae-Han sorriu para si mesmo, dizendo que tinha outro plano. Ele lançou uma onda azul cortante com sua espada, mirando na criatura, tentando interromper seu próximo ataque e forçá-la a recuar. O monstro rugiu de dor ao ser atingido pela onda, sendo lançado para trás, enquanto Jae-Han permanecia firme, pronto para mais. Júnior sorriu calmamente, dizendo que era exatamente isso que tornava o jogo divertido, enfrentar desafios assim. Mas, no momento seguinte, sua expressão mudou repentinamente. Ele olhou para cima, chocado. A criatura havia saltado no ar e estava prestes a descer com força imensa, obrigando Jae-Han a recuar rapidamente para evitar o impacto. Enquanto se esquivava, lembrou-se de que a criatura agora estava em seu estado de fúria, uma fase em que seu poder aumentava dramaticamente. Ele se virou e encontrou o lobisomem logo atrás dele, com os olhos vermelhos brilhantes fixos nele, pronto para atacar. Caindo em direção ao lobo, Jae-Han zombou perguntando se ele também havia se esquecido de algo. Nesse momento, o esqueleto apareceu entre Jae-Han e a criatura, levantando sua espada com determinação. Ele desferiu um golpe direto e poderoso, cortando com sucesso o braço do lobo e criando uma abertura para Jae-Han se recompor. Jae-Han gritou para o esqueleto que era hora de executar o movimento que haviam treinado juntos. O lobisomem ficou surpreso ao ver os dois correndo em sua direção com velocidade incrível, incapaz de reagir. Jae-Han e o esqueleto realizaram seu golpe com precisão. O corpo da criatura começou a se despedaçar sob a força do ataque duplo, se quebrando em vários pedaços pequenos sem oferecer resistência. Uma mensagem apareceu confirmando que o lobisomem corrompido havia sido derrotado, seguida imediatamente por uma notificação informando que a habilidade Slot On havia sido desativada. Jae-Han sorriu após a batalha e disse calmamente que o resultado não tinha sido nada mal. Uma carta de missão apareceu confirmando a conclusão da missão Purgar as Feras da Caverna da Montanha Benma, com uma recompensa de 10 moedas de ouro de alto nível. Notificações adicionais seguiram, confirmando que o esqueleto havia derrotado um monstro poderoso e que sua habilidade havia sido promovida para o Rank B. Eles também ganharam 20.865 gramas, além do crânio e da pele do lobisomem como saque. Jae-Han apontou alegremente que as recompensas eram realmente valiosas.
Após o fim da batalha, uma mensagem do sistema apareceu diante de Jae-han, informando que ele havia obtido o colar raro Colar do Rastreador Corrompido. Ele pertencia à classe de item do tipo Crônica Única e aumentava todos os atributos relacionados à classificação em 18 pontos. Júnior ficou surpreso com o alto nível do item e se perguntou como ele poderia ser intransferível, ainda assim, superior a itens únicos padrão, percebendo então o quão raro ele realmente era. Ele notou o nome Rastreador Corrompido no item, o que o fez parar e se perguntar se isso estava conectado à sua suspeita sobre a missão principal. Imediatamente depois, 3 janelas brilhantes apareceram anunciando o registro de 3 novos títulos em sua conta. O primeiro era a recém-chegado Promissor, que concedia um aumento de 3% tanto em inteligência quanto em magia, exatamente o que ele almejava. O segundo era Desafiante dos Heróis, que aumentava sua resistência em 3 pontos. Jae-han achou apropriado, considerando que havia completado a masmorra instantânea sozinho. Mas o que mais o chocou foi o terceiro título, Rastreador Corrompido. Ele não esperava por aquilo e ficou genuinamente surpreso. Confirmou para si mesmo que esse era o título do primeiro capítulo da linha de missão principal chamada Contra a Corrupção, aumentando a importância de tudo o que havia acabado de conquistar. Essa linha de missão principal formava a espinha dorsal do mundo do jogo Warlord, ligada a uma narrativa vasta envolvendo personagens centrais e chefes importantes. Devido às recompensas excepcionais que oferecia, todo jogador aspirava a fazer parte dela, sendo o conteúdo mais cobiçado de todo o jogo. Jae-han se lembrou de sua vida passada, quando mal havia chegado ao capítulo 4 da missão principal. Agora, no entanto, havia conseguido desbloquear seu início em um estágio muito mais cedo, o que o levou a dizer que o que estava acontecendo não podia ser apenas sorte. Sorrindo com alegria, ergueu a voz e declarou que havia encontrado o verdadeiro tesouro. Em seguida, iniciou a sequência de logout, ainda em descrença por suas conquistas. Na cena seguinte, ele retornou ao mundo real. Naquele momento, notícias de última hora estavam sendo transmitidas na tela. A Guilda Hydra havia entrado oficialmente na masmorra do gerador neutro, com o objetivo de completá-la dentro de 3 meses. Jae-han ficou sentado em silêncio diante da tela, com uma xícara na mão, seu rosto marcado por profunda contemplação. Então comentou sarcasticamente sobre sua sorte, dizendo, tesouro de verdade, uma ova. Demonstrando claramente sinais de intensa frustração, bateu com a cabeça na mesa em arrependimento, lamentando que alguém já havia chegado ao capítulo final da missão, e que, se ele entrasse agora, não haveria mais nada para conquistar. Começou a se perguntar em voz alta se deveria parar por agora, em vez disso, se preparar para o próximo capítulo mais tarde. Mais tarde no capítulo, mas após um momento de silêncio, uma expressão de inspiração cruzou seu rosto e ele disse de repente, espera, talvez essa seja a minha chance. Ele percebeu que o mundo inteiro estava atualmente focado na missão contra a corrupção, que estava se aproximando do seu desfecho como a primeira grande missão do jogo. Foi então que lhe ocorreu que lançar um vídeo sobre essa missão nesse momento se tornaria viral, tornando-se uma oportunidade de marketing de ouro. Ele começou a imaginar o número de visualizações que poderia alcançar, se visualizando como um rei sentado em um trono cercado por riqueza e sucesso. Rindo em triunfo, disse a si mesmo que era uma sorte ter gravado cada momento de sua jogabilidade e que agora iria editar e fazer o upload imediatamente para o WT. Acrescentou que a edição era a chave e que ele não podia confiar essa tarefa a qualquer um, precisava de alguém que soubesse como fazer um vídeo brilhar profissionalmente. Decidiu entrar em contato com alguém que, em sua vida passada, era conhecido como o Deus da edição, e disse a si mesmo que essa tinha que ser a pessoa certa. A cena mudou para uma garota com cabelo rosa e óculos, comendo macarrão enquanto assistia a algo em seu celular. Ela era conhecida como Editora Romini. Ela recebeu uma notificação solicitando edição de vídeo para um clear de masmorra, sob o nome de Erka, listado como nível 15, e ficou surpresa com o pedido. Riu sarcasticamente e questionou que tipo de vídeo um novato como aquele poderia oferecer após completar uma masmorra, assumindo que era apenas algum iniciante rico tentando se exibir online. Mas de repente, sua expressão mudou. Ela pulou da cadeira gritando, como se tivesse encontrado algo totalmente inesperado. Inclinou-se em direção à tela, com os olhos fixos com intensidade, e disse baixinho, eu encontrei. Romini, a editora de vídeo freelancer conhecida pelo apelido de Boca do Inferno, segurava seu celular, olhando para ele com admiração e espanto, gritando de empolgação que havia encontrado sua inspiração.
Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher estava em seu luxuoso apartamento com vista para a cidade, segurando um tablet enquanto observava calmamente pela janela. Um funcionário entrou às pressas no cômodo, dirigindo-se a ela como diretora, e perguntou se ela havia o chamado. Ela informou que um novo vídeo relacionado à missão contra a corrupção havia acabado de ser enviado. Começou a explicar que o vídeo era particularmente intrigante porque mostrava um jogador de nível 15 derrotando sozinho um lobisomem corrompido, algo que nunca havia acontecido antes. O funcionário ficou chocado. Ele depois esclareceu que a equipe também havia revisado o vídeo e confirmado que o nível do jogador era, de fato, baixo, então, tecnicamente, não havia razão para dar muita atenção. Ainda assim, admitiu que pessoalmente havia gostado do vídeo. A mulher sorriu e disse com confiança que queria aquele jogador. Em seguida, acrescentou que o queria agora e ordenou que ele fosse trazido até ela imediatamente. Sua identidade então foi revelada. Ela era Shai, a principal figura no mundo financeiro e a mente por trás do poderoso grupo Thunder no mundo de Warlord. No entanto, ela era conhecida como Ciri, a Trovão.